Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam, pessoal, de ativar o sininho das notificações e comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. É a diplomacia brasileira que lá está passando vergonha, né, pirotécnica, né? Porque hoje o Brasil enviou a embaixadora brasileira em Caracas para a posse do ditador Nicolás Maduro sob fortes críticas. A decisão coloca o Brasil em uma posição, né, ou contrária das democracias ocidentais que não reconheceram a legitimidade da eleição do ano passado, que entregou mais um mandato de forma fraudulenta para o ditador venezuelano. E entre as convidadas para a posse do ditador venezuelano, além dos ditadores de Cuba e da Venezuela, está também a petista Mônica Valente, uma dirigente do PT, esposa de Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT, também preso no escândalo do Mensalão. A Mônica Valente é secretária executiva do Foro de São Paulo e também atua, se não me engano, na Fundação Perseu Abrão. E antes da cerimônia de posse, ela comandou o chamado, abre aspas, Festival Antifascista, fecha aspas, lá em Caracas, chamando a posse do Maduro de, abre aspas, momento histórico, fecha aspas. Mas vamos ouvir essa dirigente do PT parabenizando a Venezuela ao vivo y a cores aquí no Bradock Show. Y teniendo en cuenta que Brasil va a presidir este año los BRICS, en los cuales Cuba es país asociado y nosotros aspiramos que lo más rápido posible Venezuela también se convierta en país asociado, que se repare esa injusticia de la cumbre de Kazán y que el propio Brasil lance el estatus de Venezuela como país asociado. Entonces propongo esta idea, Mónica. Agradezco mucho a todos por la presencia aquí, porque para Cuba defender a Venezuela, para la revolución cubana defender a la revolución bolivariana es la más alta prioridad en su política exterior. Muchísimas gracias, Mónica, por la posibilidad de intervenir. Muchísimas gracias, compañero Emilio. Yo creo que tu propuesta es una propuesta muy importante y que seguramente vamos a aprobarla acá en esta reunión. Informar a todos que estamos em vivo por televisão nacional em Venezuela e queremos, em primeiro lugar, agradecer por esta transmissão. E, em segundo lugar, darles a los venezolanos y venezolanas que nos están acompañando acá nuestro más profundo y caluroso abrazo fraterno de hermanos y hermanas de toda América Latina y el Caribe en ese momento histórico en el que el pueblo venezolano toma en sus manos su soberanía, su libertación con la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro Moros. Entonces reciban, amigos y amigas venezolanos y venezolanas que nos asisten, nuestro abrazo caluroso y fraterno de toda nuestra América. Muchas gracias por estarmos acá. Só na Eletrocasa. Então, tirando esse portunhol francamente, né, lamentável, né, que dói até ouvido ouvir falar mais essa tentativa de língua do que o conteúdo. Mas essa dirigente do PT foi saudar a posse de um ditador que está tomando mais uma vez o poder, e o partido emitiu duas notas comemorando e reconhecendo essa vitória de Maduro como legítima. O PT, lembramos, é o partido do presidente Lula, que por sua vez disse que não reconhece, mas tudo bem, mandou a embaixadora. Então, o que está acontecendo no Brasil e para onde está indo o Brasil de Lula do PT? O Brasil está indo para o lado do eixo do mal no mundo. Isso aí já está lá, já é parceirão dessa turma. Agora, o que os petistas do Foro de São Paulo fizeram com o Lula na Venezuela foi maldade. Exigiram que Lula confirmasse o apoio ao Maduro, mas Lula preferiu o silêncio covarde, né? Não assumiu a posição que todo mundo sabe qual é a dele: apoio irrestrito ao Maduro, e passando o Brasil
vergonha internacional, tornando-se um pária, no momento em que a maioria esmagadora dos países não aceita essa posse espúria do Maduro, no momento em que internacionalmente Maduro passa a ser procurado. Hoje os Estados Unidos aumentaram a recompensa, $25 mil pela prisão do Maduro por ligação com narconegócio, mais especificamente com o Cartel de los Soles, lá do cartel mexicano das drogas. Então, essa droga chamada Maduro está aí, está no poder, mas não vai durar muito tempo. A própria oposição venezuelana acredita que vai conseguir colocar Edmundo González no poder na hora certa. Esse momento está chegando. A entrada de Donald Trump na Casa Branca vai ser fundamental para isso. Talvez tenha que se esperar um pouco, esses próximos 10 dias até a posse de Trump, mas a oposição venezuelana está até otimista, achando que possa emplacar um novo presidente lá até antes do tempo. Vamos ver se existem condições para isso. Maduro vai reagir, tem o apoio da Rússia, que em 2019 segurou a onda dele. Maduro ia cair naquele momento, mas Putin o salvou. Mas agora parece que, mesmo ficando Putin da vida, Maduro não tem salvação. Pois é, Fabi Barroso, do ponto de vista político, vimos que é uma situação bastante embaraçosa até, né, para o próprio Lula não saber o que fazer. Do ponto de vista jurídico, como fica? Porque, assim, vários países retiraram seus embaixadores, seus representantes diplomáticos. O Chile, de Gabriel Boric, que é de esquerda, se recusou a reconhecer isso. E agora, José, o Brasil vai manter laços diplomáticos formais com a Venezuela, mesmo não reconhecendo formalmente a legitimidade? Vai manter a fronteira aberta, manter a fronteira fechada? Se Maduro vier para o Brasil e os americanos pedirem para prender o bigodudo, o Brasil vai prender ou a justiça brasileira só prende soldado israelense de férias? Obtém o domínio Israelense de férias, né? Isso é fato em governo petista. E a gente já tivemos vários governos petistas para saber como é que é. Eles não brincam, né? Primeiro, que a legitimidade do Brasil apoiar a Venezuela e Maduro está sim dada, está concedida, né? Tivemos a embaixadora lá. O Maduro é que fechou agora, temporariamente, a fronteira com o Brasil. Ele poderia fechar mesmo, deixar essa Mônica Valente aí dentro, poderia também deixar o MST, né, que foi para lá, todo mundo que estava lá, fique lá. Não gostam tanto de ver o povo sofrendo? Que ficasse. Mas a gente sabe que, no fundo, eles são a mesma raiz. Olha essa cena que a gente foi obrigada a mostrar para vocês. Desculpa, meu senhor e minha senhora, entrar na casa de vocês na sexta-feira e colocar nesse bando de gente velha, feia, cheirando mofo. E não é pela idade, não, são pelas ideias, né, na contramão do mundo, na contramão do que tem que ser. Essa mulher falando muito mal um portanhol, mas portanhol a gente deixa ela passar, se fossem frases inteligentes. Ao contrário, né, desdenha do nosso próprio país. Uma grande pergunta, isso não viola a soberania do Brasil? E aí sim, Caute, nesse aspecto, se nós tivéssemos uma AGU, Advocacia Geral da União, que trabalhasse de verdade para defender o Estado brasileiro e não o governo brasileiro, se nós tivéssemos as outras instituições funcionando como tem que ser, caberia sim, né? Para mim, uma violação da soberania brasileira. Quais são os brasileiros que estão realmente dispostos a apoiar o ditador sanguinário Maduro? Não adianta falar, o Lula está definitivamente rompido. Não, não está. O PT está com ele, o partido dele é o PT, ele não rompeu com o PT, foi mandado embaixadora para lá, para essa festa, né, e acabou. O Brasil, infelizmente, formalmente, é um dos países que diz que tudo bem, né, que tudo bem. Aí é a velha desculpa, nós precisamos manter relações comerciais. Mentira, gente, precisamos coisíssima nenhuma. O que nós precisamos é não acontecer como, tem até uma reportagem na Revista Oeste, falando da Venezuela, falando aqui de um bairro aqui na Zona Leste, que é uma favela que só tem venezuelanos. Né? Isso não é justo com o povo venezuelano. Não é justo conosco também, com os próprios brasileiros. Então, assim, a gente sente aquela coisa de
irmão, sabe? De querer cuidar e de nunca querer passar por isso, mas já está entrando nessa rota, né? Então, é preciso defender a nossa soberania e os brasileiros vão ter que dar um jeito de tirar esse pessoal do poder, porque já está ficando bem perigoso para nós. Pois é, né? Só fazendo duas correções. Aliás, Fabi, fazendo uma vou discordar de você, o Bessias não está defendendo o governo, está defendendo o PT, no caso, né? Quem começou a carreira como motoboy da Dilma e do Lula não vai terminar direito como agiu decente, né? E, Serrão, só para pequena correção, são 25 milhões de dólares, senão aqui a turma já começa no chat a falar. 25 milhões de dólares e não 25 mil pelo Maduro, pequena correção. 25 milhões, verdade. Pô, eu inflacionei o prêmio. Inflacionou. Bem venezuelana. A venezuelana. Rodrigo Constantino, como o Serrão estava falando, o Brasil está se juntando ao eixo do mal e quem vai com ditaduras quer virar ditador também, porque assim, 48 horas atrás, 48 horas antes, literalmente 48 horas, às 11h50 do dia 8 de janeiro, Lula estava no palanque do Palácio do Planalto dizendo que é amante da democracia. 48 horas depois, mandou a embaixadora do Brasil ver como a democracia é espancada, como a amante é espancada lá na Venezuela. É uma esquizofrenia do presidente da República ou simplesmente uma grande hipocrisia dessa turma toda? Hipocrisia e tem método, né? E diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Veja, o Lula oficialmente é casado com a democracia, mas, para usar a comparação que ele mesmo fez, ele é um amante apaixonado da ditadura venezuelana. Ele trai a democracia brasileira com a ditadura do Maduro, que ele ajudou, inclusive, a se estabelecer. Ele gravou vídeos para o Maduro, ele apoiava já o Hugo Chávez antes disso. Então, o Lula, fundou o Foro de São Paulo com Fidel Castro, que é o pai intelectual, o guru, o norte de todos esses aí que não valem nada. Eles todos querem seguir os passos do maior carniceiro, o ditador mais assassino que o continente já teve. Então, quando o Lula e o PT em geral falam em nome da democracia, em nome dos pobres, em nome do povo, tudo isso é, obviamente, uma forma de mascarar a sua real intenção, que é destruir a democracia, que é escravizar o povo e que é roubar do trabalhador. Esse é o PT. Não tem nenhuma novidade aqui, né? O Maduro não virou ditador agora, nessa terceira vez que ele vence uma eleição fraudada. Ele já era um ditador antes. Então, toda essa celeuma que foi criada por conta das atas, o teatrinho chinfrim que o Lula mesmo fez, fingindo que estava se afastando do Maduro e cobrando transparência, tudo isso só acreditou quem fez muito esforço para ser enganado. Porque qualquer um olhava aquilo e falava teatro e ridículo. O Lula é Maduro, Maduro é Lula. São companheiros inseparáveis, estão juntos, são parceiros no crime, e talvez seja esse o ponto. O Lula podia querer jogar um pouquinho para a plateia, né, dos globalistas, mas o Maduro não achou graça, e o Maduro sabe o que o Lula fez no verão passado e tem provas do que o Lula fez no verão passado. Eles são cúmplices de crimes contra a democracia no continente. Então, é óbvio que eles vão estar ligados por um cordão umbilical, não tem como afastá-los. E todo o resto é discursinho hipócrita, sem dúvida. Sequestraram a líder da oposição, Maria Corina Machado, as feministas se calaram? Uma mulher empoderada, corajosa, que deu a cara a tapa para um regime desses que tem cerca de 2.000 presos políticos, estimativas. 2.000 presos. O Alexandre de Moraes chega lá, né, com a ajuda de alguns militares, da alta cúpula. Se deixar o regime brasileiro em paz, se o Senado não fizer nada, né, para impedir, eles chegam lá. Esse é o objetivo, transformar o Brasil na Venezuela. Mas o próprio Alexandre de Moraes ridiculariza, debocha de quem fala da ameaça comunista em nosso país. Pois é, enquanto isso o Brasil manda... É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia com inflação brasileira acima de meta dólar avança 1% e atinge 6,10. O dólar comercial encerrou esta sexta-feira, 10 de janeiro, cotado a 6,10 com alta diária de 1%. Apesar do avanço, a moeda registrou recuo semanal de 1,3%, permanecendo acima de 6
por 29 dias consecutivos. O aumento diário do dólar ocorre após a divulgação de dados do IBGE sobre a inflação de 2024. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, registrou taxa de 4,83% no ano passado, superando a meta de 3% e o limite máximo permitido de 4,5%. A valorização do dólar também reflete o desempenho positivo do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Em dezembro de 2024, foram criados 256 mil postos de trabalho fora do setor agrícola, superando a projeção de 155 mil vagas. O índice DXY, que mede o valor do dólar em relação a outras moedas, subia 0,49 às 5,27. Os investidores estrangeiros retiraram 718 milhões da B3 na quarta-feira, último dado disponível. No acumulado de janeiro, o saldo de capital estrangeiro está negativo em 3,4 bilhões. O Brasil pode comer até filé mignon em 2026, afirma Haddad. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Brasil pode chegar ao final do atual governo de 2026 com avanços significativos, aproveitando suas vantagens competitivas. Em entrevista ao Globo News, Haddad destacou os setores como inteligência artificial, biocombustíveis e créditos de carbono como pilares para o crescimento. Se souber se beneficiar das vantagens competitivas que tem, nós temos a lei de inteligência artificial que passou pelo Senado, crédito de carbono que está sancionado, biocombustíveis, combustível do futuro, nova indústria do Brasil, programas bem estruturados para alavancar o desenvolvimento e acredito que nós podemos chegar bem em 2026. Espero que até comendo filé mignon. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu!